empreender um triatlon. E, literalmente, quem cai para um triatlon se prepara. E aí você fez uma pergunta que explodiu minha mente, cara. Ele falou, e o empresário, o empreendedor? Quanto tempo você espera estar operando e nisso? E aqueles que têm coragem de sujar as mãos inicialmente, eles prosperam mais rápido dos que estão aqui há 30 anos. Fala galera, Thiago Prado, direto dos estúdios aqui do Imigrante Rico em Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro, na terra do Tio Sam. E hoje eu trago para vocês um episódio muito legal, que eu não entrevistei ninguém dessa área até hoje, caminhoneiro aqui nos Estados Unidos. E a gente fala aí no Brasil, né, que o Brasil sem caminhão para. Aqui nos Estados Unidos é quase assim, por causa das ferrovias, tem menos caminhão. Mas sem caminhão, no ponto final da distribuição, eu vou deixar um cara explicar para vocês hoje que tem mais conhecimento do que eu. Matthew Paniago, bem-vindo, meu querido. E aí, prazerzão. Muito bom estar contigo aqui hoje. Maravilhoso. Finalmente poder estar aqui nesse lugar, que eu só via pela câmera. Isso aqui é da hora, cara. Muito bonito, muito legal aqui. E você é goiano, né, cara? Rapaz, meu pai e minha mãe é goiano, mas... Você nasceu onde? Eu nasci aqui em Boston, Cambridge, Massachusetts. Mas meus pais são de Goiânia. Mas eu gosto de piqui, cara. Você gosta de piqui? Eu gosto. Então, inclusive... a genética passou. Passou. Inclusive, eu tenho um presente pra você. Você tem um presente? Eu tenho um presente especial. Isso aqui a gente chama de... Ouro do Goiás. Ouro do Goiás? O que você trouxe de bom pra gente aí? Olha lá. Olha só pra você ver. Hoje eu vou fazer um arroz com piqui mais tarde, hein? Vou deixar esse negócio aí em cima. Olha só pra vocês verem, galera. Tá bom demais do mundo. Tava lá em Goiânia, fui na churrascaria do Valmor lá. Tinha um arroz com piqui. Quase que eu voltei todo dia. Nossa, cara. Tinha que ter trago um pouquinho, velho. Não é? Olha aí. Não, já sabia que eu ia te encontrar. Tava esperando já. Obrigado, viu? Bom demais. Então você nasceu aqui. Nasci aqui. Mas seu português é bom, hein? É minha mãe, né? Se falasse inglês dentro de casa, ela batia. Mas você cresceu aqui a vida inteira, então? Até os 10 anos. Dos 10 aos 15 eu morei no Brasil. Voltei pra cá quando eu tava com 15 anos. Ah, então sua família foi? Sim. A gente voltou. A gente tinha uma terra lá em Niquelândia. E a gente foi pra lá pra gerenciar. E meu pai ficou aqui. A gente morou lá 5 anos. E aí, mais ou menos ali, os 15 anos, eu falei pra minha mãe que eu queria voltar. Você foi morar na roça? Na roça, na cidade, um pouquinho dos dois lá, mas eu fiquei mais na cidade. Você ficava mais na cidade? É. Mas você não chegou a matar porco, então, não? Não matei, não, rapaz. Esse tá igual o Dan, hein? Mas galinha eu matei. Galinha você matou? Galinha eu matei. Fazia um frango lá. Nossa, é bom demais, cara. Boa. E aí, mas você chegou a capinar um lote? Que capinar o quê, rapaz? Filho de herdeiro, rapaz. Ah, Nem cara. sujava a mão, não. Você tem quantos irmãos? Nós somos 4. Né? Eu, tenho a minha irmã mais velha, um irmão de 20 e uma irmã de 19. Mesmo pai e mãe? A irmã mais velha não é. Tá. Do primeiro casamento, do pai ou da mãe? Da mãe. Da mãe. E aí vem mais 3 depois? Vem mais 3 depois. Boa. E aí todos voltaram pro Brasil? Foi. Todo mundo foi pro Brasil, a gente ficou todo mundo lá. E aí você chegou a estudar lá também? Estudei. Foi lá que eu aprendi. Você terminou o segundo grau lá ou aqui? Eu terminei aqui. Que foi a high school, no caso, Sim. né? Eu saí de lá, eu tava no 9º ano. E aí eu voltei pra cá. Mas foi lá que eu aprendi a fazer as coisas erradas, né? Igual vida de diplomata, né? Filho de diplomata. Começa aqui, termina lá. Tipo isso. E aí então você foi morar em Niquelândia, cara? Goiânia, mas a fazenda é Niquelândia, 5 horas de Goiânia. Mas você morava em Goiânia. Fiquei em Goiás. Não, então você ia só na roça, só no fim de semana. Herdeiro, cara. Então nem conta, não. Você era menino que descia a piscina de escadinha. Jogava bolinha de gude no carpete, no apartamento. Você já fez legendários? Não fiz, não. Você precisa. Foi feito pra cara igual você, não. A minha geração já desceu o Rio de Bananeira. Você não sabe o que é isso, não. Não, de boia eu já desci, já. Não, a gente tinha boia, não. Cortava a bananeira, jogava na chuva, descia junto com os tocos. Na Pororó. Não, isso aí é. E aí você voltou pra cá com 15. Voltei pra cá com 15 anos. Eu queria fazer a faculdade aqui, né? Boa. E aí eu sabia que pra fazer isso eu tinha que fazer um tempo na high school.
E aí foi durante esse tempo aí, 15 anos, a gente já tinha vendido a fazenda já. Sim. E aí a gente voltou pra cá. E aí eu fui morar em Revere. Em Revere, Massachusetts. Isso, morar em Revere. High School de Revere naquela época. Foi difícil voltar o inglês, Aham. porque eu pensei que os Estados Unidos falavam inglês, só que Revere só fala espanhol. E Revere só faz... E Cambodian. Os cambodianos lá tinha bastante. E aí eu formei a High School de Revere e acabei indo pro North Shore, North Shore Inland, né, Community College. North Shore Community College. Isso. Não gostei. Você começou a fazer o que North Shore? Cara, tudo que os alunos faziam. Ou era enfermagem ou era business management. Então eu fui pro ramo do business Do management. Business Management. Isso. Que é gestão de empresa, né? Fez quanto tempo? 6 meses, cara. E desisti. Não Pediu gostei. pra sair. Não gostei. Muito... A galera que tava lá não aparecia com quem eu queria me tornar no futuro. Então eu falei, cara, será que isso aqui vai dar? A galera do Community College, dependendo das matérias que você pega, você fica muito perdido. Eu fiz Bunker Hill e transferi pra Tufts. Mas eu sempre entrei em classe com professores difíceis. Então, a galera preguiçosa não entra nessas matérias com professor difícil. E os professores que mais me impactaram na vida foram os mais difíceis. Jim Rogash, ele é um professor de inglês, ele falava o seguinte: quanto mais eu ensino vocês, eu recebo a devolutiva, que era a redação, eu abro uma garrafa de uísque e começo a ler. E eu leio e eu bebo, eu falo tudo que eu ensinei eles fazem ao contrário. A galera de Harvard, que ele dava aula também, MIT, que ele dava aula, ele é fotógrafo, falou, não tem graça. Eu peço para eles fazerem, eles fazem 2 vezes, muito bem feito, vocês já me dão trabalho. Uau. Então eu sempre procurei esses professores que pegava pesado, e foi assim que o Community College se tornou uma via. Para você já, North Shore já não tinha essa experiência com o Bunker Hill, né? Não tive, os alunos, o professor em si, a minha professora de inglês foi terrível, ela nunca tava na aula, passava trabalho pra caramba. Eu falei, cara, sei lá, eu não falei, cara, como que isso vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar? Você queria fazer business porque seu pai sempre foi empreendedor, né, cara? Até que na época meu pai não era ainda. Não era ainda? Não, meu pai trabalhava entregando óleo diesel, aqueles caminhão tanque. Mas o sonho de criar riqueza para poder fazer outras coisas já estava no meu coração. Só que eu não sabia como fazer isso, então. E aí você foi fazer o quê? Aí eu saí. Durante esse tempo foi onde eu tive uma experiência que basicamente tem mudado minha trajetória toda, que eu tive uma experiência com Deus. Eu não era cristão, meus pais eram, mas eu não acreditava, não é ateu, mas perdido, agnóstico. Agnóstico. Falei, cara, talvez Deus existe, mas eu tive um encontro com Deus. E aí foi depois desse tempo, eu saí de lá, fiquei só mais 6 meses aqui. Eu trabalhava como intérprete, trabalhava em hospitais. E aí foi onde eu decidi ir pra fora fazer teologia, cara. Então me formei numa faculdade teológica. Hoje eu sou um reverendo, sou licenciado, tudo. E foi durante esse tempo mesmo que eu tava lá que as coisas começaram a ficar mais claras, porque foi onde eu me envolvi com vendas, cara. E aí isso daí basicamente mudou a rota do que eu tava fazendo no momento. E você foi vender o quê? Cara, eu tava vendo alarmes de segurança pra casas, cara. Batendo de porta em porta. Batendo de porta em porta. Cara, é a melhor experiência de vida que existe. Foi top, cara. Foi de vida e de fé. Porque até a fé que eu ia voltar pra casa vivo, batendo na porta da galera da Ford, você batia pra oferecer sistema de segurança, você saía de lá com uma 12. Foi tenso, assustador. Foi tenso. Mas foi muito bom aprender a conversar com pessoas estranhas. Sim. Aquela coisa toda. Foi muito bom. Fiz 1 ano e meio lá. Sobrevivi, cara. Eu não vivi, não. Sobrevivi, porque foi difícil. Mas aí foi depois desse tempo que eu fui fazer Uber, quando tava estudando. E aí vai fazer 1 ano, cara, que eu tô agora imergido aí nessa vida de caminhão. Tá, e aí seu pai começou uma empresa de caminhão. Sim, foi no primeiro ano que eu fui pra faculdade. Meu pai tinha acabado de comprar o primeiro caminhão dele. E aí ele começou a trabalhar... E hoje ele tem quantos caminhões? A gente tá com 7 caminhões. 7 caminhões. Estamos planejando aí chegar ao 10º agora esse ano. Tem que trazer seu pai aqui um dia pra escutar a história do velho, cara. Rapaz, o velho tem história, velho. Imagino, viu? Eu tenho certeza que na época de Jesus ele já tava fazendo o que ele faz, cara. O cara é antigo, rapaz, conta história. Ali gosta, né? Goiano, raiz. Nossa! Qual é o nome do seu pai? Márcio. Ei, seu Márcio, nós tem já a reunião marcada aqui, eu quero escutar essa história sua. Tem história, cara, tem história. E aí foi, no primeiro ano de faculdade minha, foi onde ele comprou o primeiro caminhão. E a gente tá com 7 agora. Estamos crescendo. E você pegou uma área do caminhão pra atuar. Isso. Aí você tem o seu próprio hoje. Isso, eu tenho meu próprio caminhão.
trabalho junto com meu pai, eu faço o lado chato da operação. Que é mexer com motorista, treinamento, puxar a orelha, porque isso daí meu pai não gosta de fazer. Sim. É que as raízes, né? Ele não, tipo assim, Eles não têm paciência. toma a chave, vai fazer o serviço. E aí ele reclama pra mim, eu tenho que ir lá puxar a orelha do Processo, pessoal. procedimentos, as coisas não existem. Isso. Muito empreendedor brasileiro aqui, principalmente os raízes, igual seu pai, minha mãe, eles não valorizam esse aspecto, né? Eles não veem a importância de você economizar o seu tempo. Boa. Até hoje, meu pai lava todos os caminhões dele ali na mão, cara. Eu falo, pai, não faz sentido. Quanto que vale a sua hora? Eu tento trazer essa perspectiva pra ele. E aí eu pago alguém pra lavar meu caminhão ali, dá 100 dolinhas cada 2 semanas. Sim. Tá de boa. O caminhão tá limpo, zero. Outra coisa, cara, a imagem, né, da empresa Passa lá muda. no pilot, lá, né? Onde? Naqueles pilotos, como é que é o nome que eu Não, pois é, isso daí é um negócio que eu tava pensando em ver se eu consigo montar. Sim. Porque aqui não tem. Boston é uma cidade que não gosta de caminhão. Não tem pilot. Não tem pilot aqui, é em Tem pra Connecticut fora. tem, é. Tem, Connecticut tem. Tem vários. Nossa, tem uns truck stop com... É, o Warren Buffett comprou eles nessa. Eu te mandei. Sim, mandou. É. Não, e aqui não tem. Então, é difícil realmente você conseguir lavar caminhão num posto aqui, mas é onde que tem a galera com uma vanzinha e faz ali Bom, no né? local. Faz. Oportunidade de negócio, né? Oportunidade para isso tem muito, cara. Cara, e me conta aí, o que te fez entrar nessa área de caminhão? Cara, eu gosto muito de dirigir. Certo. Eu vi que o cash flow semanal ali é um cash flow legal. Fluxo de caixa. Sim, o fluxo de caixa é legal. E a visão mesmo é crescer a empresa para poder pegar esse fluxo de caixa e investir em outras coisas, né? Sim. Qual que foi a maior dificuldade de vocês com a empresa de caminhão? Motorista, cara. 100%. Isso porque esse mercado que a gente está atuando no momento, cara, a gente é basicamente o Uber. A gente trabalha para companhias que estão fazendo a obra e precisa, né, do transporte do material de um local para o outro. E aí tá entrando uma galera, como o terceiro, eu tava conversando com você antes sobre isso, Sim. onde eles conseguem pegar o serviço e eles repassam para outros caminhoneiros. Então esse cara do meio tem machucado muito, cara. Sabe, essas empresas menores. Então todo mundo quer receber bem mais. Sim. Não tem como pagar. Sim. Quantos funcionários vocês têm hoje? A gente tá com 7. 7 funcionários. Para cada. Faturamento hoje, mais de 500 mil, mais de 1 milhão? Mais de 1.000. 1 milhão. Mais de 1 milhão. Legal. E uma das maiores dores, então, é mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Também porque é aquela coisa, a galera, eles veem aquela imagem, né, aquela história contada e não sabem o que está por trás. Então a galera vem trabalhar com a gente e quer sair e comprar o próprio caminhão. Como que você vê esse lado seu de gestor hoje? Porque você parou de fazer o curso de gestão lá atrás, né? Qual que é a filosofia do Matthew hoje? Gestor, cara. Cara, os valores da empresa tá bem alinhado com a teologia? Você trouxe aquela parte? Sim, trouxe. Aliás, eu tô pensando em implementar outra coisa, não sei se vai dar certo, mas espelhando numa outra empresa na Flórida, que eles obrigam os funcionários deles a estarem na igreja. Por quê? Primeiro, pela questão do princípio da fé, mas outro também porque você não vai ter, principalmente na área de caminhão, de construção, você não vai ter problema de droga, aquele de funcionário com problema de droga, de vício, problema familiar. Só que aí você tem um problema, né? E um problema enorme. A gente mora num dos estados mais liberais no país. Sim. Onde aqui a pessoa é patrocinada a sair do armário. Você é cancelado, mas faleça, porra, é verdade. Não, se você quer sair do armário, Massachusetts é o estado para você. É o ambiente mais seguro, mais em paz. Quer fumar seu baseadinho, pô, vai pra praça, entendeu? Sim. Se brincar daqui uns dias, libera até pra injetar também. Acho que eles já fazem isso, já dão uma agulha. Na Flórida é diferente. Sim. Na Flórida já valoriza os princípios cristãos, já tem esses outros valores. Então, essa adaptação cultural para a cultura da empresa também é muito relevante. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado. Não, claro. E isso daí 100%. A nossa sorte é porque não tem tantos motoristas americanos. Não, sim. Então a galera que a gente contrata na maior parte das vezes são latinos, brasileiros, hispanos. Sim. Dessa área. Sim, e outra, a gente tem uma conexão espiritual maior. Sim. Então, se você pega a porcentagem de brasileiros agnósticos,
ou né, de terreiro aí, enfim, é muito pequena relativo com a quantidade de cristãos que a gente quebra entre evangélicos e não evangélicos, né? Entre católicos e não católicos. Mas vamos lá. Tem tecnologia na empresa hoje? Já tem CRM? Já tá? Como que você mantém o relacionamento com esses clientes? Sim, isso é muito bom. CRM a gente não tem, porque a gente trabalha mais com essas grandes construtoras. Então, o nosso trabalho é fácil. Eles só ligam pra gente e a gente aparece no serviço. E todo dia, eles que... E como que você faz o follow-up com esse pessoal? Como assim? Como que você lembra de quando você fala, oi, sumido, quanto tempo que a gente não conversa? Old style. Você tá fazendo o quê? Tomar um café. Mas você tem quantos contatos hoje? Mais de 100, mais de 1000? Não, a gente só tem 15, cara. Tá. 15 é uma coisa bem companhias. concentrada. É bem concentrada, porque interessante, a maioria das obras de Massachusetts, essa galera que tá fazendo. E esses 15, o seu ponto de contato, você sabe a data de aniversário deles? O nome dos filhos? Isso não tem nem O nome da ideia, esposa? cara. Não sei. Então, como que você mantém esse relacionamento? É para isso que serve o CRM. Sim. Entendeu? Você vai pesquisando ali. Na mentoria eu já te ensinei isso, não já? Já. E a Shayla puxou minha orelha já várias vezes. Fala pro pessoal aí, como tem sido essa experiência sua dentro da mentoria? Cara, a primeira coisa que eu falei com você quando eu te conheci foi o seguinte: Thiago, eu não sei o que eu não sei. Boa. Então, é aquela coisa, você não sabe que a casa tá suja se estiver com a luz apagada. Então, o Thiago e a mentoria toda, o que tem acontecido foi o seguinte: vamos acender a luz e ver as baratas correndo. Então, tá ficando muito claro essas coisas. Igual você tem falado já, CRM, a utilização de inteligência artificial na empresa, isso tem me ajudado muito. Sim. Os meus e-mails eu não escrevo mais. Melhorou bastante, né? Muito, muito, muito. Eu deixo o AI fazer tudo isso. Eu tava até fazendo anotação de gastos, essas coisas tudo, em gestão da empresa. Sim. Pedi pro AI fazer. Falei, AI, eu preciso de um spreadsheet. Sim. Com isso. Você coloca ali, ele faz tudo pra você. Eu tô mexendo agora na arte do meu business card. Eu tava brincando ali. Cara, muito legal, cara. E ele juntou um monte de imagens diferentes. Então, os cursos de AI que a gente deu para vocês ali valeu a pena. Demais, cara. Mudou. E eu não uso só para empresa. Sim. Esse que é o negócio. O que eu tenho aprendido até agora na mentoria tem me ajudado em todas as outras áreas, inclusive no ministério. Que eu tenho um ministério estabelecido já, onde a gente faz cruzadas, evangelização, missão. Então, tenho usado muito aqui dali. Então, tem... Porque, na verdade, é um negócio, né? Sim, é um negócio. Para não fins lucrativos. Sim. É um negócio, tem que ter a estrutura. Eu acho que ainda mais pro non-profit é um pouco mais chato ainda, porque tem mais responsabilidade. Muito, porque o governo vem muito mais em cima de você, pelo fato de você poder estar recebendo doações e não estar tendo que pagar imposto sobre isso. Mas a mentoria, cara, tipo assim, literalmente, todas as áreas da minha vida, as esferas da minha vida, cara, tem sido impactada de maneira positiva. Boa. Desde a importância, a primeira, acho que foi a segunda aula que a gente teve, nunca saiu da minha cabeça. Você fez uma pergunta pra gente seguinte: qual que é o tempo, não a expectativa, mas o tempo, né? De vida de um jogador de futebol, por exemplo. Sim. E aí a gente começou a chutar e o jogador de vôlei. E a gente percebeu que a galera, eles operam em tanto pouco tempo. Sim. Mas tem tantos treinadores. Tanto suporte. E aí você fez uma pergunta que explodiu minha mente, cara. Ele falou: e o empresário, o empreendedor? Quanto tempo que você espera estar operando e nisso? E a gente falou, cara, 20, 30 anos. Isso daí foi um choque de realidade. A galera 40. Você fala, o que você tem de suporte? Cara, a gente não tinha nada, cara. Não tem. Não tinha funcionário suficiente, não tinha um terapeuta, que isso, cara, mudou muito. Não tinha uma dieta, cara, sabe, equilibrada. Sim. Cara, tudo isso afeta muito. Não tinha um fisioterapeuta, não tinha um terapeuta, não tinha um nutricionista. Porque você vira e fala, tá, eu só vou. Não. Você sabe o que empreender é? Empreender é um triatlon. E, literalmente, quem cai para um triatlon se prepara. Mas o empreendedor, ele fala, eu sei pedalar, eu sei correr, eu sei nadar, eu vou fazer um triatlon amanhã. Por isso que a maioria morre, sabe, de quê? De cãibra no lago. Porque não tá preparado. Não dá, cara, não dá. E desde esse dia aí, cara, eu comecei a buscar terapeuta, comecei a buscar... A investir. Sim, investir. Até isso, cara. Sim. Essas pequenas coisas que, de novo, meu pai, isso é perca de tempo.
Ah, mexe com isso não, rapaz. Aí, essa questão dessa mudança de mentalidade, entender que eu tô investindo em mim pro futuro, cara, aquela paga. questão. Sim, muito. Eu mandei uma pessoa para uma sessão de terapia. Você vai gostar muito dessa história, tá? Essa pessoa foi parar numa sessão de terapia interessantíssima. E eu falei, cara, eu vou te dar 8 semanas de presente. Você vai para 8 sessões. Minha primeira sessão fiz com a terapeuta, né? Porque ela é da idade mais ou menos do teu pai. Ela teve a primeira sessão. E aí o terapeuta, e aí, o que você traz para a mesa hoje? Ela falou, eu não tenho problema. Minhas irmãs têm problema. Sempre Minha assim. mãe e meu pai têm problema, meus filhos têm problema. Todos os meus problemas já foram resolvidos. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E aí, aquela coisa, né? Se você já internamente não consegue entender que você não é perfeito, você precisa de ajuda e tem áreas da sua vida que você tem que desenvolver, Sim. cara, não vai funcionar. É igual você falou, tem que ligar a luz e ver as baratas Que correndo. ver, cara. E a mentoria tem me ajudado muito nisso, cara. Porque toda semana é aquela coisa, né? Ah, mas eu não preciso de mentoria. Eu ouço muito isso. Ah, pra que eu preciso disso? Cara, você realmente vai ler os livros? Você realmente vai fazer o que você tem que fazer? Ou você só vai fazer aquela coisa para consertar aquele problema momentaneamente? De curto prazo. De curto prazo. E é o que eu vejo o meu pai fazendo, cara. Ele é ótimo o que ele faz, né? Porque senão não teria chegado até aqui. Sim. Mas eu vejo que ele tem sacrificado muita coisa desnecessária. Mas é o que eles sabem fazer. Sim. Essa geração, e assim, eu não julgo, porque é o que eles sabem fazer. É o que é familiar para eles. Só que eu vejo algo interessante, eu vejo um padrão, uma evolução na geração nova de imigrantes com uma capacidade intelectual maior, frustrando os imigrantes antigos que estão aqui. Falo certo, cara. Os imigrantes recém-chegados dos últimos 10, 5 anos, eles vêm com um currículo avançado, uma habilidade intelectual maior, e aqueles que têm coragem de sujar as mãos inicialmente, eles prosperam mais rápido dos que estão aqui há 30 anos. 100%. Aqueles preguiçosos que quer dirigir Uber, que a gente chama de Nutella, só porque ele tem um currículo, cara, não vai dar certo, ele volta frustrado. Não. E deixa a dívida do carro ainda para trás, com as multas. Agora, aquele que chega com currículo, com humildade, serenidade e não tem preguiça. Sim. Recentemente eu tive um casal que eram advogados no Brasil, chegaram aqui colocando azulejo e a esposa amassava a massa para o esposo instalar o azulejo. Eu falei, cara, que admiração. E aí você começa a ver que e o nível intelectual dos dois, e a habilidade deles, e mesmo assim, são todos dois advogados e não tem contrato pro trabalho, já tomaram prejuízo. Eu falei, pô, então a necessidade da mentoria. Sim. Entendeu? Porque o empreendedor, ele sabe o que ele tem que fazer. Só que ele não tem uma Chay cobrando dele ali. Não tem. E a Chay tem sido muito importante. E ela cara. cobra. Nossa. Se eu não responder a mensagem no mesmo dia, ela me liga. É isso aí. Ela me liga. E isso daí, pra mim, já valeu a mentoria. A gente criou um ecossistema de cobrança. Sim, isso ajuda demais, cara. Porque o que eu aprendi nessa jornada? Eu, como empresário, eu respondo pra quem? Sim. Não tem, pra você mesmo. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Sim. E isso tem consequência. Então, a partir do momento que você entra num ecossistema onde você tem uma responsabilidade, é igual um personal trainer. Você pode até malhar sozinho. Sim. Mas com um personal, não é a mesma coisa. Vai dar certo. Sim. Eu vi uma piada sem graça, mas que fala o seguinte, que casamento e treino é igual dieta. Se você não comer direito, não faz efeito. E é literalmente isso aí, pô. O negócio tem que ser... se o cara não aparece em casa, e a mesma coisa. Se você não fizer o trabalho direito... Não dá certo. Não dá. E não é por isso que a maioria de empresas de imigrantes aqui, e a gente já viu isso, fica pra trás. Fica. Não vai pra frente. E é uma galera que tem um potencial muito grande, cara. Tem. Porque eu vejo que o imigrante ele tem uma coragem que os americanos em si não têm. Um apetite de risco maior. Sim. A galera tá disposta a sujar a mão, cara. Só que tem um fator. E isso aqui observa. Por que o Brasil hoje em dia busca mais classes, busca mais mentoria, busca mais soluções? Por causa da crise financeira. Então, nos Estados Unidos, enquanto a galera estiver ganhando uma mixaria que ele chama de lucro e for o suficiente para comprar um lote no Brasil, um gadinho,
eles não vão investir no crescimento. A partir do momento que a economia entra em recessão agora, com as ações do Trump e o mundo fecha, a gente vai ver empresários procurando o Messias, um salvador que vai resolver todos os problemas deles. E eu falo aqui, cara, eu falo com convicção, não existe coach Messias. Não tem não. Tem a pessoa que já passou pela mesma trajetória que você está passando, que vai dividir o conhecimento, vai te explicar onde que estão os buracos na estrada, e aí o final da decisão é sua, você que toma. Se você acha que a sua mola aguenta os buracos, vai. Ou você pode desviar e não ter que desgastar, entendeu? O seu tempo, a sua energia. É isso, cara. Nessa jornada sua aí, tá? Que você pegou o caminhão, tem quanto tempo você tá tocando como empreendedor? Aos 26 anos de idade. Sim, aos 26. Eu comecei com 25, né? Então você tem um ano que você tá tocando seu próprio caminhão. Vou fazer um ano só. Caraca, velho, meus parabéns. Isso, valeu. Que dia que no Brasil um moleque de 26 anos compra o seu próprio caminhão? Rapaz, eu acho que É improvável. é difícil. Ainda mais cidade, né? Não consegue crédito, não tem acesso. E o que acontece com essa indústria pelos próximos 10 anos? Vai ter mais caminhoneiro ou menos? Cara, eu acho que vai sempre ter mais. Não. Nos próximos 10 anos a gente vai ter mais caminhoneiro aposentando ou menos? Mais aposentando, né? Então vai ter uma demanda muito grande por... Sim, por caminhoneiros. Não tem mais. O povo tá aposentando e não tem gente entrando no mercado. Inclusive, eu e meu pai, a gente tem uma piada. O caminhoneiro que a gente consegue contratar, que sabe dirigir caminhão manual, a gente chama ele de dinossauro, cara. Fala, não, o último caminhoneiro que dirigiu manual foi Pedro, discípulo de Jesus, porque não existe. Porque a galera não tá querendo... Não tem essa cultura de caminhão mais, sabe? Aquela galera que gosta realmente da máquina, gosta de estar ali passando a marcha, de trabalhar, cara. A galera não quer fazer isso. Qual que foi o caminhão mais legal que você já dirigiu até hoje? Eu dirigi um Peterbilt, cara. Você dirigiu um Peterbilt? É bom demais. É. Tá doido. É um avião, rapaz. Nave espacial. Eu acho muito bonito, cara, porque é um maquinário muito bruto, só que tem uma fineza por dentro. Sim. Detalhe no painel de madeira, é um negócio muito bonito, cara. Sabe, o couro do caminhão, cara, eu acho legal, cara. Vocês transportam o que hoje? Asfalto. Asfalto. A gente faz asfalto, terra, brita, aqui caminhão caçamba, né? Caçamba. Isso, caçambão. Então vocês focam muito nessa construção em Boston mesmo, nessa área. Isso, cara. Em Boston, toda hora em Massachusetts, a gente tá trabalhando. Pro cara que tá lá no Brasil Sim. e sonha de vir pra cá e trabalhar na área de caminhão, qual que é o conselho que você dá pra ele? Inclusive, eu tava pesquisando muito sobre isso, porque tem uma janela para você conseguir trazer motoristas do Brasil. Boa. Justamente por esse motivo. A galera tá aposentando, não tem. Não tá tendo. Tá tendo uma falta de motorista aqui. Principalmente as empresas mais antigas, os motoristas, os caminhões são tudo manual ainda. Não faz sentido ter, tipo assim, várias, principalmente empresas de caminhão, de construção pesada com o que a gente faz. Se fosse o caminhão da estrada, faz sentido ter caminhão automático. Mas é melhor você ter um caminhão a marcha, porque ele dura mais, ele não vai quebrar tanto, ainda mais com tanto de peso que a gente carrega, só que não tem motorista. Então tá tendo essa dor aí de várias companhias pequenas, que só tem caminhão a marcha e não tem motorista. Bom. Então o governo até começou a abrir uma exceção. Eu acredito que o Trump vai fazer isso. Vai. Porque o país precisa de imigrantes qualificados. Precisa. O que a gente não quer é mais pintor. E motorista de Uber. Não precisa. A gente não precisa de pintor e motorista de Uber, cara. Isso aí nós tem pintor e motorista de Uber pra dar rodo. Desculpa, falei, entendeu? Não, isso é verdade. Agora a gente precisa de eletricista. Muito. A gente precisa de HVAC. A gente precisa de plumber. Caminhoneiro, igual você falou. Precisa de muito. Enfermeiro. Os caminhoneiros, a galera que mais trabalha são imigrantes. Pergunta pra você, pergunta burra. O cara que vem do Brasil, que tem experiência com hazmat. Sim. Será que é hazmat no Brasil também? O cara que transporta líquido químicos no Brasil. Sim. A experiência dele transfere pra cá? Porque o cara que transporta químico, ele é diferenciado, né? A carteira, tipo assim, é um nível bem acima dos outros, certo? Sim, inclusive eu tenho. Você tem? Sim, eu transportava diesel, né? Essas coisas. Cara, transfere, mas não transfere. A maior dificuldade disso, da gente conseguir trazer motoristas do Brasil,
A questão é que a galera não quer aprender o inglês. Certo. Como que você vai vir pra cá e top, você tem um currículo massa, mas se você não consegue falar inglês, esquece. Então, ó, Teachers dos Famosos aí. Você já ouviu falar da Teachers dos Famosos? Não, ainda não. Conheci ela esse fim de semana, é membro do clube do G4, sensacional. Então vai lá na Teachers dos Famosos. Sim. Ó, já tô fazendo a recomendação 0800, já aprende o inglês voltado pro transporte de caminhão. Aprende a falar inglês. E se a pessoa souber o básico do inglês, ela consegue sobreviver aqui. Cara, mecânico. Tem uma falta enorme de mecânico de Mecânico caminhão. de caminhão. Não tem. Aí as empresas que têm as mecânicas americanas daqui cobram um braço e uma perna e não conseguem resolver o problema. Pô, eu tive um episódio com um cara de transporte de banheiro, recentemente, King of Thrones, ele falou isso. Ele falou, eu tive que montar minha própria mecânica. Ele montou a própria mecânica dele. Sim. Porque o custo de dar manutenção em todos os caminhões não fazia sentido. Não faz sentido, a galera não consegue resolver. Eu levei meu caminhão, tava com problema de transmissão. O problema era só trocar a transmissão. Levei pra Allison Transmission. Ficou 6 semanas lá. Eu tive que trazer o caminhão de lá num guincho. Paguei mais $800 pra não resolver. E por que guincharam? Sendo que eu dirigi o caminhão até lá. Porque a galera desmontou e não conseguiu montar de novo. Uau. Como é que faz isso? A 200 e poucos dólares na hora, cara. Sim, é caro. Aí eu falei, não dá. Aí eu arrumei um brasileiro. Cara, infelizmente, o brasileiro aqui também não se valoriza. $100 a hora, consertou meu caminhão com 3 dias. Animal. Então, pra você que tá aí no Brasil, pega a visão, tá? Aprende inglês, Teachers dos Famosos, prepara aí, porque eu acredito que vai ter uma janela de importação de mão de obra qualificada com visto. Você não precisa correr risco na fronteira, igual muitos correram, para chegar aqui com mão de obra desqualificada, para ir nada contra, entendeu? Mas a mão de obra desqualificada, ela é muito desvalorizada. Sim, muito. E aí a galera sofre muito aqui no começo. Então, se você vir com visto de trabalho, que eu acredito que essa janela vai surgir nos próximos meses. E clarificar uma coisa, muita galera fala mal do Trump, acha que o Trump não gosta de imigrante. Isso é mentira. Um cara do tamanho do Trump... Precisa pros hotéis. Pra construção civil. Precisa, cara. O imigrante nos Estados Unidos, ele é essencial. Aliás, os Estados Unidos foi formado na base de imigrantes. Italianos, os irlandeses. Então, eu tenho certeza. O Trump dando uma limpada agora em tudo que está acontecendo, ele abre uma janela, vai ficar bem mais fácil. Mas aprende a falar o inglês. Que vai ajudar. Muito. Se você pudesse dar um conselho pro Matthew lá atrás de 18 anos, cara, o que você daria? Muito tempo, né? Só 8 anos. Muito pra trás, deixa eu pensar aqui. Cara, primeira coisa que vem na minha mente. Só vai. Por muito tempo, eu queria saber fazer o que eu ainda não tinha começado a fazer. E aí eu percebi. Cara, você tem que começar. Você nunca vai saber. E hoje eu paro e olho para aquela pergunta que eu te fiz. Thiago, eu não sei o que eu não sei. Com o tempo, tô na mentoria, eu tentando coisas novas, eu fui descobrindo o que eu não sabia. Então você tem que fazer, cara. Não fica pensando demais. Só faz, só vai. Vai, se não der, ainda mais com 18 anos, ou eu sei que tem vários jovens que provavelmente estão assistindo. Cara, você tem um sonho, só vai, só tenta. Né? O Thiago fala muito isso aqui, que eu nunca esqueço. Erra rápido e erra barato. E erra pequeno. Isso, e erra pequeno. Então erra rápido logo, cara, pra tirar logo da frente. Porque é só não desistir. Faz, erra, aprende com o erro e continua. E vai. Isso é um problema do sistema educacional nosso. Hoje eu analiso muito e o sistema educacional tem suas partes muito positivas, mas tem uma que para mim é muito negativa. Quando uma criança ela começa a caminhar e ela cai, os pais não criticam ela. Falam, ó, que menino burro, levanta daí, pô, você não sabe andar. Não, pega na mãozinha, levanta e fala, vamos caminhar, meu filho. E aí, aos 3 anos de idade, aquela criança começa a derramar as coisas. Os pais vão lá e criticam, às vezes até bate. Aos 4, pô, você tá fazendo errado. Aos 5, nossa, eu não deveria fazer isso. Aí você vai pra escola, você só tem que acertar. E aí, para você entrar numa faculdade, você só tem que acertar. E aí você só forma na faculdade quando você só acerta. Se você errar, você é criticado. A gente valoriza o acerto. E aí você vai pra vida. E aí não é assim. Não é assim. Você não tem um padrão. Você aprende errando. Então a gente tem uma cultura de valorizar o que dá certo e não o que dá errado. E eu falo sobre o erro cognitivo do que quer ser empresário. Ele olha para as estrelas e não visita o cemitério.
você aprende mais com os erros de quem morreu do que com os que estão bem lá na luz. Sim. Isso aí eu falo pra vocês o tempo inteiro. Fala. Cara, se você estudar outros empresários porque deu errado, você vai descobrir muito mais olhando pra aquele que deu certo. Eu vi aquela filmagem que você postou no grupo. Sim, do Amir. Sim, do Amir, né? O nome dele. Cara, isso foi muito legal. Eu até fui pesquisar Os vídeos dele. O cara é louco, cara. Animal. E ele falou que ele não foi visitar os acertos das pessoas, mas ele buscou por que essas viagens, né? Que ele é um marinheiro, tem dado errado. Ele pesquisou sobre isso. Eu sempre falei isso, eu não conhecia o Amir, cara. Depois daquele dia eu gravei aquele momento que eu falei, não, eu tenho que mandar pra galera. Mas o que ficou mais real pra mim, né, que a pessoa fala, né, tem até na Bíblia, né, o que corrompe são os pequenos, the little foxes corrupt the vine. Sim. Né, então, esqueci como é que é em as português. As raposas que corrompem as vinhas. Isso, são as pequenas raposas. Sou bom tradutor, hein? Caraca, intérprete, cara. O cara é bom. Só que o Amir falou o seguinte, cara. Ele falou que o que acabava com essas companhias não era os mares, os ventos, mas eram os pequenos vazamentos, cara. E aí isso daí abriu meu olho. Eu falei, caraca, as pequenas cara. ondas. Sim. Isso daí abriu muito o meu olho, porque eu parei pra pensar e falei o seguinte, cara, o problema do meu crescimento, porque eu não tá crescendo mais rápido, não é a minha empresa, não é o meu funcionário. São coisas pequenas no meu dia a dia. The little things. Depois eu faço. Depois eu vou fazer essa ligação. Depois eu vou ler esse livro. Depois. Mas é tão pequeno, tão fútil. Mas é isso que destrói a pessoa e o empresário aqui. Que faz a diferença. Muito. Sem dúvida. Cara, muito bom. Ó, a gente vai chegando no final aqui agora. Como todo episódio, eu faço aquela pergunta, né? Que eu pergunto pra todo mundo. Mas antes de fazer a pergunta, eu tenho que agradecer a Brise Seguros, a corretora número 1 dos brasileiros aí na terra do Tio Sam. Eu sei que o seguro do seu caminhão não é lá ainda, mas eu tenho esperança que a gente vai fazer uma cotação aí. Já vou ligar para eles. Já vamos, já liga aí, ó. 508-603-6777. O seguro tá subindo, mas a Brise tem o melhor preço, eu fiquei sabendo, hein? Já chama lá que o pessoal vai ver para você aí. E sem a Brise, esse estúdio não existiria, e sem os clientes da Brise. Então, esse podcast só é possível por causa da Brise Seguros. Quero agradecer aí o patrocínio. E, cara, você que foi pra Niquelândia, né? Morou em Goiânia, cresceu aqui em Boston, conhece gente de todo padrão de renda aí. Qual que é a definição de riqueza pro Matthew Paniagua? Certeza que não é o dinheiro. Dinheiro é simplesmente em inglês fala byproduct. Me ajuda aí, tradutor. Um byproduct é um produto de alguma coisa. Isso, é o produto de quem você acaba se tornando. Resultado de algo. Riqueza maior, cara, é você investir em você mesmo. Eu vi o Trump falou isso, né? Ele falou, eu posso quebrar hoje, daqui 3 dias eu sou um bilionário de novo. Não é o que você tem, é quem você é. Então invista em você, no seu relacionamento com Deus, invista na tua família. A gente aprende muito isso até na faculdade teológica. A galera fala, né? Eu quero ser um pastor grande, tá? Aquela coisa toda. Ou talvez quero ser um empresário grande. Ele falou, cara, seu primeiro ministério não é lá fora, é dentro da sua família, né? Jesus disse isso. Que vale você ganhar o mundo todo e perder a tua própria alma. Então, riqueza maior, cara, é você ter a certeza da sua salvação, é você estar bem consigo mesmo, com a sua família, com a galera que você mais ama. E, cara, o resto tudo vai vir. Sim. É bem simples isso. Boa. Muito bom, cara. Quero te agradecer por tirar o tempo pra bater esse papo comigo. Cara, muito obrigado. Pra galera caminhoneira do Brasil aí, ó, tem muita estrada pra vocês rodarem aqui. Tem muita estrada, muita oportunidade. Mecânicos, eu tô procurando um mecânico, se você tá no Brasil, cara. Nossa, eu sonho em dirigir um Peterbilt. Chama o Paniagua aí, que o cara tem as conexões. Vou colocar o seu Instagram pra galera te seguir e até o próximo episódio. É nóis! Valeu!